Então, deixa eu finalizando. Você já tá? Você viu, né? Cadê o som? Pronto. Deu? Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Meus queridos alunos, estou com muita saudade de vocês, de estar presente com vocês. Espero que vocês estejam bem nesse momento difícil, né? Pelos problemas pelos quais nós estamos passando. Mas quero dizer para vocês que isso é só um momento que nós vamos vencer essa luta, porque Deus vai sarar a nossa terra, em nome de Jesus. Hoje será a nossa primeira aula virtual, tá? Mas espero que tão logo nós retornaremos às nossas aulas presenciais, porque vocês fazem muita falta aqui na escola, porque a escola sem aluno não é escola, tá? Porque vocês é que preenchem o ambiente escolar e traz vida a eles, traz vida a ele, ao ambiente escolar. Então, quero dizer para vocês que eu estou com muita saudade de vocês e espero que essas aulas virtuais elas levem o conhecimento para vocês. Eu sei que é um conhecimento não tão igual quanto estar presente ao professor, juntos, né, com os colegas, com os professores, mas a gente tem que fazer da nossa parte. Espero que vocês assistam essas videoaulas. As aulas também são postadas no GR8, que vocês façam as atividades, que sejam compromissados, que isso só vai enriquecer o conhecimento de vocês, tá bom? Vou tirar a máscara agora, tá? Para poder ministrar minha aula, ok? Bom, meninos, vocês sejam bem-vindos, tá? Nesta nossa primeira aula, nessa nossa primeira live. Olha o tanto que é chique, live. Quando que eu ia imaginar que eu ia ter uma live com meus alunos da terceira série, que é um prazer estar aqui com vocês. Não quer passar? Não quer ir para frente? Ah, foi. Aqui não vai, não? Vai. Bom, meninos, então o nosso assunto de hoje, nós vamos ter uma aula de produção textual, tá? E nós estávamos trabalhando durante essas aulas postadas no GR8, nós estávamos vendo a tipologia dissertação quanto ao gênero artigo de opinião. Foram as aulas que eu trabalhei com vocês, mandei algumas atividades, né, mandei videoaula para vocês. Então, nós vamos continuar, tá? Com a modalidade, com a tipologia dissertativa, tá? Mas aqui nós vamos conhecer nesta aula as diferenças entre uma dissertação argumentativa, uma dissertação expositiva e o artigo de opinião, que é o assunto principal da nossa aula, tá bom? Então tá, meninos. Para nós entendermos, quando eu disse que nossa tipologia é a dissertação, e dentro da dissertação nós vamos ver as diferenças entre uma dissertação argumentativa, uma dissertação expositiva e o artigo de opinião, tá? Então, nós vamos voltar um pouquinho e trabalhar um pouquinho sobre os gêneros textuais, conversar um pouquinho a respeito disso, para que vocês possam entender melhor, né, e perceber a diferença que há entre essas modalidades, esses gêneros textuais. Olha, meninos, nós temos, em relação às tipologias textuais, nós temos 3 tipologias básicas, fundamentais. Na verdade, nós temos 4, mas as que mais são estudadas em sala de aula são 3.
Nós temos a tipologia dissertação, nós temos a narração, nós temos a descrição e ainda também temos a tipologia chamada injuntivo, né? Que é uma tipologia textual que cada uma dessas que eu falei para vocês tem características peculiares, características próprias de cada tipologia. Tá. Mas a tipologia que nós vamos focar é a dissertação, tá bom? Para que vocês entendam essas diferenças, até nós chegarmos no artigo, que o foco da minha aula é ver diferenças entre a dissertação e o artigo de opinião, tá? A dissertação argumentativa e o artigo de opinião, que ambos são argumentativos, porém, há diferenças entre eles. Tudo bem? Ok? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Certo. Então, para isso, moçada, eu vou falar um pouquinho sobre os gêneros textuais. Num processo de comunicação, um processo de interação comunicativa, quando nós queremos transmitir uma mensagem, nós temos uma infinidade de textos, tá? Que são chamados gêneros textuais. Desde um bilhetinho que você coloca lá na geladeira, né, ou sobre a mesa, você quer deixar um recadinho para sua mãe, para o seu colega, para o seu irmão, são gêneros textuais, tá? Um bilhetinho, uma carta pessoal, uma carta argumentativa, ou um cartão postal, um texto publicitário, no caso, uma propaganda, tá? Um panfleto qualquer, até mesmo um artigo de opinião, uma crônica, um conto, tudo isso recai sobre os gêneros textuais, porque nós temos muitos e muitos gêneros. O que são gêneros textuais? Os vários tipos de textos que existem, cada um com as suas peculiaridades e cada um com uma finalidade e uma função, né? Todo texto, no contexto linguístico, no contexto em que ele é inserido, no momento, né, em que ele é escrito, ele tem uma função e uma finalidade. Né? Eu não vou escrever, fazer um texto publicitário se eu não tenho a intenção de persuadir alguém. Né? Textos de campanhas publicitárias têm intenção, têm função de persuasão, de persuadir o seu interlocutor. Uma carta pessoal, ela é típica, né? Um gênero também, e que é que você vai falar alguma coisa a respeito, mais você e em relação ao seu receptor, tá? Seu interlocutor. Quando você escreve, por exemplo, uma carta de solicitação argumentativa, também ela tem a estrutura. Cada texto tem estrutura, tem uma linguagem, tem um lugar em que ele vai ser veiculado, né? O local em que vai ser veiculado, se é numa revista, se é um blog na internet, se é uma carta vai ser postada no correio, tá? Ou se é uma simples mensagem que você vai passar no celular. Cada gênero textual tem finalidade, tem função, tem linguagem própria dele. Tá? Então, vai depender do momento em que ele é escrito, quem escreve emissor, quem vai receber receptor, para você definir o seu gênero, certo? E os gêneros textuais, tá? Como eu disse aqui, existem vários gêneros, então eu estou com os slides, mas eu vou passando, eu falo mais do que leio, tá? Então, veja só, alguns exemplos: resenha crítica, jornalística, publicidade, uma receita de bolo, um menu do restaurante, um bilhete, qual eu falei para vocês. São exemplos de gêneros textuais, tá? Como eu disse, os gêneros textuais, eles estão inseridos dentro das tipologias textuais, tá? Então, cada tipologia tem características próprias também, como, por exemplo, a narração, né? A tipologia narrativa, ela que tem a intenção de narrar, né, uma história contada, real ou fictícia, e que tem seus caracteres típicos dela. Então, nós temos
tantos gêneros dentro da narrativa, muitos e muitos, como, por exemplo, a novela, um conto, uma crônica, tá? E tantos outros, um filme que está enquadrado, inserido dentro da tipologia narrativa. E temos ainda também, dentro da dissertação, que é o nosso foco principal, dentro da nossa aula de produção textual, a dissertação também é um gênero, é uma tipologia textual que tem suas características próprias e também tem gêneros que pertencem a essa tipologia, como, por exemplo, o artigo de opinião, que vai ser a nossa aula principal de hoje, né? Então, temos a dissertação argumentativa, que é aquela, né, tão esperada no final do ano, que infelizmente este ano não acontecerá devido ao problema pelo qual nós estamos passando, a pandemia, que é a redação que se pede no Enem, que é a dissertação argumentativa. Então, essa dissertação pertence à tipologia dissertação. Então, dissertação é a tipologia. Dissertação argumentativa é o gênero dentro da dissertação. E dentro deles nós temos tantos outros, nós temos ensaios científicos, filosóficos, artigos, resenhas, e temos ainda, vou passar o slide, porque eu só vou falando, esqueço de passar slides, tá? Nós temos a resenha, nós temos manifestos, né? Manifestos que são grupos de pessoas que eles conclamam alguma coisa em prol de uma comunidade ou em prol da sua, alguma coisa no seu bairro ou dentro da cidade ou no próprio país, tá? Então são textos dissertativos, tá? São textos dissertativos persuasivos, certo? Que exigem linguagem e um público destinado, tá? O seu interlocutor destinado. Aqui nesse slide aqui, eu já falei, comentei sobre isso aqui, né? Os gêneros textuais são estruturas textuais peculiares que surgem os tipos, né, como eu já disse, narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo e injuntivo. O que seria uma tipologia de um texto injuntivo? São os textos informativos, meus alunos, meus queridos alunos. São os textos chamados também de instrucionais. O que são os textos instrucionais? São aqueles que ele vai te dirigir a fazer, a te ensinar como fazer alguma coisa. Como, por exemplo, uma receita de bolo, por exemplo. Ela é dividida, né? Em o texto, aquele que você coloca, quando ele vai te instruir, faça isso, despeje, despeje na panela, né? Coloque tantos ovos, são textos chamados injuntivos, porque ele vai te instruir, te ensinar a fazer alguma coisa. Uma das características são verbos no modo imperativo, tá? O que são verbos no modo imperativo? Verbos que te dão comandos, né? Eles vão te comandar, como não vou te dando ordem, ou te aconselhando, ou te pedindo. Ok? Tudo bem, meninos? Não ouvi vocês ainda hora nenhuma. Não estou vendo os meninos. Tá, então eu já comentei com vocês, né, sobre que os gêneros estão inseridos dentro das tipologias, certo? Como, por exemplo, uma bula de remédio também faz parte de um texto injuntivo. Quando você compra um eletrodoméstico, você não sabe como ligá-lo, como manuseá-lo, vem lá no manual de instrução. O que é um manual de instrução? É aquele manual de instrução que vem te ensinando, te dando os comandos, fazem parte da tipologia dos textos injuntivos. Agora nós vamos ver as características do texto, da dissertação, que é a tipologia que mais nos interessa. Ok? Aí eu pergunto para vocês,
Existem tipos de dissertação, com base nas minhas palavras, que eu acabei de mostrar para vocês, a diferença entre tipologia e gêneros textuais. Vocês acham que existem tipos de dissertação? Sim, é claro que existe. Não acabei de dizer para vocês que dentro de uma tipologia nós temos uma quantidade grandiosa de gêneros inseridos dentro da tipologia. Acabei de dizer que nós temos artigos, cartas argumentativas, nós temos, dentro da tipologia dissertativa, tá? Ensaios, tudo isso está, os manifestos, resenhas, críticas, estão inseridas nessa tipologia, ok? Então, claro que a resposta é sim. Você pode optar, tá, na dissertação, por ela ser uma dissertação argumentativa expositiva, ou você pode optar por uma dissertação argumentativa. Aí eu pergunto, quando eu penso que dissertar seria discorrer sobre um determinado assunto, geralmente polêmico, o qual eu vou dar a minha opinião, levantar o meu ponto de vista, né? E com base em argumentos. Oi, Christopher. Bom dia. Agora que eu vi o primeiro aluno que eu estou vendo, Christopher. Saudade. Então, meninos, eu tenho essas duas opções. Ou eu vou argumentar expondo, ou vou ter a minha dissertação argumentativa, que é aquela que vocês trabalham basicamente durante no terceiro ano, principalmente, porque no final do ano vocês terão que fazer uma redação para a maior prova do Brasil, né? Que é o Enem. Infelizmente, este ano não teremos, mas ela acontecerá, não sei quando, mas acontecerá. Certo? Então, tá aqui, olha, dissertação argumentativa significa falar sobre um determinado assunto, informando o leitor, levantando pontos positivos e negativos sobre o mesmo, né, que é o texto, que é o tema, propor intervenções lá na conclusão, né? O texto, a dissertação, toda dissertação, basicamente, ela tem a mesma estrutura. Ela tem uma introdução, ela tem desenvolvimento e ela tem a conclusão. Isso aí é a divisão da dissertação. Aí tá. Aí, veja só. A argumentativa é aquela que geralmente parte de temas polêmicos, tá? Temas polêmicos em que você vai ter que buscar dados, suportes para sustentar a sua tese e mostrar para o leitor, que é um leitor diferente, que é um leitor universal. Você não vai direcionar a dissertação argumentativa, por exemplo, a do Enem, a um leitor específico, porque ele é universal, é para todos. Você tem que ter o tom de convencimento ao construir os seus argumentos persuasivos, né? Com bases em dados estatísticos, com base em dados históricos e uma infinidade de outras proposições que nós temos, tá? Então, olha só, então você vai levantar dados, além de você buscar argumentos persuasivos sobre um tema geralmente polêmico, você lá no final, você vai ter que fazer uma intervenção, né? Fazer assim, propor uma intervenção para que haja, ou pelo menos amenize o problema trabalhado durante todo o texto. Certo, meninos? Certo? Ok? Tô com vontade de ver outros alunos, não estou vendo. Só vi o Christopher até agora. E também a dissertação argumentativa, meus alunos, ela tem um objetivo. Quando você termina a sua redação, você não tem aquela obrigação de convencer um leitor específico, e sim tentar mostrar que a sua ideia, que a sua tese é a melhor, que a sua opinião é a melhor, tá? E o objetivo
que o redator tem, ao construir uma redação argumentativa, é de fazer uma reflexão. Quando terminarmos quando o texto for abordado, que o seu leitor ler o seu texto, ele chegar o objetivo de quem escreveu o texto é que o leitor faça uma reflexão sobre o problema abordado, tá? E que haja uma intervenção por meio, que seja proposto uma intervenção por meio de camadas maiores, superiores, né? No caso, o governo, mas nunca que nós podemos colocar a culpa somente no governo, porque há outras camadas também que têm obrigação de intervir na sociedade, como no caso a escola. O papel da escola é fundamental, o papel da família é fundamental também. Então, às vezes o aluno tem uma tendência de achar que é só o governo que é culpado. Não, tem vários outros setores, como a escola, que é a educação, principalmente, e a família, é lógico, certo? Bom, meninos, já a dissertação expositiva, observem bem o que eu falei para vocês sobre a dissertação é a modalidade. Agora eu estou trabalhando com vocês os gêneros dentro da tipologia dissertativa, tá? Então, a dissertação expositiva, observe bem aqui as pequenas diferenças que acontecem, que existem entre a argumentativa. Veja só, como que eu tive isso aqui? Neste tipo textual, o autor concentra-se em um tema, descrevendo-o, conceituando-o e expondo o conhecimento que se tem. Então, olha só, o que ele faz? A diferença, enquanto o outro busca temáticas polêmicas, que ele levanta uma tese e que ele defende essa tese por meio do seu ponto de vista, que ele propõe intervenções, que ele não direciona um público, um leitor específico. Essa aqui, olha só, ela conceitua, descreve, tá, um tema X, conceituando e expondo o conhecimento que tem sobre esse tema. Não aparece nenhuma tese, olha só, expositor expondo, eu estou informando, ela é mais informativa. Não aparece nenhuma tese defendida e o objetivo é fazer com que o leitor considere as informações coerentes e não concorde com elas. Então, o que ele quer? A diferença aqui. Enquanto o outro quer persuadir o leitor, um leitor mais amplo, universal, né? Na expositiva, simplesmente expõe uma temática por meio de conceitos, de informações, de dados informativos. Não, ela não vai levantar uma tese, uma defesa pessoal. Ela vai falar de maneira geral, abrangente. Isso é a dissertação expositiva, ok, meninos? E a intenção do leitor é que os alunos que o leitor considere apenas as informações coerentes que o redator, né, está discorrendo sobre o texto dissertativo expositivo, certo? E o leitor não precisa concordar especificamente, até porque o redator, ele também não vai levantar uma tese, ele vai informar, descrever, conceituar. Viu a diferença? E ela tem a mesma estrutura da dissertação argumentativa? Existe uma introdução? Existe o desenvolvimento, que são os argumentos? Existe um final, uma conclusão? Sim, existe. A estrutura é a mesma, a linguagem também dentro da língua padrão. Aliás, temos a tendência a falar assim, dependendo do seu público, podemos escrever de uma maneira menos formal. Mas nós enquanto estudantes, sempre devemos usar da língua padrão, ok? E o texto expositivo, dissertativo expositivo, também utiliza a língua padrão, tá certo? Thalia? Tudo bem? Saudade. Então, meninos, é isso aí, tá? Então, a diferença é essa aí, que é um texto também que utiliza de uma terceira pessoa,
tá? Que é a dissertação argumentativa, aquela que vocês se preparam para o Enem, vocês sabem que ela é impessoal, ela é objetiva, não se emprega a primeira pessoa em hipótese nenhuma, sempre terceira pessoa dentro de uma língua padrão. Não é necessário uma língua difícil, tá? Vocabulários requintados. Quanto mais clara e objetiva, melhor será a sua redação, tá? Enquanto que a dissertação expositiva é só mesmo expor algum tema, não levanta tese, não vai defender nenhuma tese, ela é mais conceitual, ok? E também não vai haver intervenção, certo? Olha, eu trouxe 2 exemplos bem rapidinho para vocês. Um argumentativo, dissertativo argumentativo, o outro expositivo. Observe a diferença. Em pleno, vocês estão me acompanhando aí na tela, né? Por favor. Em pleno século XXI, é salutar refletir sobre a importância de preservação do meio ambiente, bem como atuar em prol de uma sociedade mais consciente e limpa. Já ficou mais que claro que a maioria dos problemas, os quais enfrentamos atualmente nas grandes cidades, foram gerados pela ação humana. Tá? Estou falando da problemática, da situação em que se encontra o meio ambiente. Então, aqui ele já começou, situou no tempo e no espaço, né? Falando sobre como é importante a preservação do meio ambiente. De tal modo, podemos pensar nas grandes construções alicerçadas na urbanização desenfreada ou nos simples atos de jogar lixo nas ruas. Vocês observaram que nessa construção, desse fragmento que eu trouxe para vocês, o redator é uma redação argumentativa, dissertativa argumentativa, emprega de terceira pessoa, de maneira bem impessoal, tá? Ele introduz o texto mostrando a problemática, mostrou lá no finalzinho que pode-se pensar que as construções alicerçadas, que são problemas, né, causados desde jogar um papelzinho de lixo nas ruas, você estará contribuindo para a degradação do meio ambiente. Observe agora o texto dissertativo expositivo. Não são um trechinho, tá? Não trouxe texto muito grande, não. Os relatórios das Organizações das Nações Unidas, ONU, sobre a gestão e desenvolvimento dos recursos hídricos, alertam para a preservação e proteção dos recursos naturais do planeta, sobretudo da água. Sendo assim, as estatísticas apontam para uma enorme crise mundial da falta de água a partir de 2025, de forma que atingirá cerca de 3 bilhões de pessoas, que pode provocar diversos problemas sociais de saúde. Tá vendo como esse texto aqui é um texto em terceira pessoa, ele é uma dissertação, ele usa de uma linguagem padrão, tá? Ele fala também de um problema social, que é o problema da água, né? Um problema hídrico, e fala dessa crise mundial, a partir de 2025, como ela atingirá a quantidade de pessoas. Então, mas ele não está defendendo um ponto de vista. Tem a mesma estrutura da dissertação? Sim, tem. Utiliza de uma língua padrão, emprega verbos em terceira pessoa, né? Ele é imparcial e também tem uma introdução, levanta uma problemática, mas com base